No dia 30 de agosto, agora, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença progressiva e autoimune que atinge o sistema nervoso central. E neste agosto laranja, a Associação Piauiense de Portadores de Esclerose Múltipla está realizando uma campanha de conscientização da doença, com o tema Esclerose Múltipla. O que você precisa saber? E para falar sobre esse assunto, olha só, a gente convidou um especialista, um neurologista, o Dr. Kelson James Almeida. Então, se você tem pergunta para o Dr. Kelson, já manda logo a sua dúvida para a gente. Coloca aí, produção, o nosso número do WhatsApp, que eu já pedi para você salvar na sua agenda. Olha, 869-9927-0783. E vamos mostrar agora o Dr. Kelson, que já está aqui sentadinho. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável novamente aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, Niara. Bom, eu queria que você começasse explicando um pouquinho, que eu estou cheia de dúvidas em relação a esse assunto, né? Eu queria que você explicasse melhor o que é a esclerose múltipla. O que ela atinge? É o nosso cérebro? Quais são os sintomas? Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender essa doença. É uma doença inflamatória, autoimune, da parte da substância branca do cérebro. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a autoimune? O próprio corpo, é como se o próprio corpo atacasse uma área que a gente chama de bainha de mielina, né? Uma reação inflamatória ataca essa região e pode dar o maior número de sintomas variados. E essa região fica onde aqui no nosso corpo? Então, pode ser o tronco, né, a medula, o tronco encefálico, o cérebro, que é a parte mais alta. E a gente sabe que o cérebro ele tem várias funções, né? Você fala porque tem uma área do cérebro que te permite falar, te permite conversar, caminhar. E aí, quando acontece uma lesão em uma área específica, o paciente tem esse sintoma. Então, a esclerose múltipla ela tem diversos sintomas. Podem Exato. ser sintomas diferenciados. Exato. Imagina um paciente jovem, na maioria das vezes mulher, porque a incidência é 3 vezes na mulher do que no homem, né, maior. E aí esse paciente apresenta um quadro agudo de dificuldade para falar, dificuldade para se movimentar, uma ataxia, uma incoordenação. O que é isso? Ataxia é incoordenação, dificuldade para andar. E é muito comum, às vezes, perda da visão súbita, né? A visão embaça, acontece dor no olho, e aí então o paciente desenvolve esses sintomas de forma aguda e a gente consegue tratar isso. Olha, a gente tem uma cartela aí que explica os sintomas. Vamos acompanhar com essa cartela, que aí ajuda a entender melhor, mais didaticamente. Olha, sinais e sintomas mais comuns: fraqueza, formigamento, falta de coordenação, incontinência ou retenção urinária, fraqueza de membros, desequilíbrio ao andar, vertigem. Vertigem é tontura, né, doutor? Isso. E visão dupla, gente, é você olhar ali uma pessoa, ver duas pessoas sendo a mesma, né? Exatamente. São todos sintomas focais, que acontecem de forma aguda em pacientes jovens, na maioria das vezes, e que causam muita incapacidade, né? A esclerose múltipla, ela atinge mais jovens, é isso, doutor? Jovens e mulheres, né? São jovens e mulheres. E aí, então, se você não trata isso e não procura o médico, isso te deixa com sequela. É muito frequente a gente pegar pacientes que vêm de outros estados, Maranhão, Amapá, Amazônia, Manaus, e eles já chegam com a sequela porque não têm acesso ao médico e às vezes demora a fazer o diagnóstico. Por exemplo, você tem como reverter esses sintomas para que não fique uma sequela para a vida toda? Com certeza. A gente já teve paciente, por exemplo, amaurótico, que é perda de visão dos dois lados, e ele chegou rápido no hospital, a gente fez uma coisa que a gente chama de corticoide metilprednisolona e a paciente voltou a enxergar. Ou seja, dá uma injeção, sei lá, alguma substância de corticoide para esse paciente. Uma dose alta. E o paciente voltou a enxergar. Isso é bom, né? Isso é fantástico. Mas isso tem que ser uma coisa muito rápida. Teve sintoma, procurar logo o médico neurologista clínico, né? Tá, então vamos ver as causas da esclerose? Coloca a cartela aí no ar, por favor. Você quer comentar, doutor? Acho que você é mais exatamente. indicado. Tem uma coisa interessante aí, assim, que a gente percebe que nos lugares que tem menos incidência de sol, como no sul, nas áreas europeias, há maior número de casos de esclerose múltipla, né? Porque aqui no Piauí a gente tem muita vitamina D, muito sol, né? Então a gente percebe que aqui a gente tem uma incidência menor. Pacientes obesos que não fazem atividades físicas também e que fumam, quando eles desenvolvem esclerose múltipla, eles tendem a ter, então, piores sintomas. Tá certo? E o que é isso? Exposição a solventes orgânicos. Isso é algo mais discutível, mas assim, existem algumas alterações, lesões de medula que podem acontecer por substâncias tóxicas, né? Então, agrotóxicos, essas coisas. Isso. Afeta mais os nervos também, né? Mas assim, o que é mais importante aí é a ausência de exposição à vitamina D, ao sol. Então, infecções virais também tem? Muitas vezes, algumas infecções virais, até vacinas,
A gente tem desencadeamento de doenças desmielinizantes pelo uso de vacinas e algumas infecções virais, como é o Epstein-Barr vírus, que foi colocado aí. Doutor, e tem como prevenir? Eu acho que o diagnóstico precoce é mais interessante, né? Não tem como prevenir? Não. Não tem como ser... Eu até digo para os pacientes... Então, é algo genético isso? Tem um componente genético, mas assim, eu até digo para os pacientes, às vezes a gente não tem culpa do que acontece, sabe? A gente dá um diagnóstico, às vezes, para o paciente e eles ficam desesperados. Tá? E a importância de associações, né? Quando você vê um outro paciente que ele já tem uma doença, está bem tratado, já tem 10 anos de doença, bem tratado, funcionando, vivendo normal, você percebe que aquele diagnóstico não vai te fazer tão mal. Né? A importância dos pacientes se associarem para verem outras histórias, é super importante. Inclusive isso. Tem uma associação aqui no Piauí, não é isso? Isso, tem uma associação chamada Associação Piauiense de Portadores de Esclerose Múltipla. É um evento filantrópico, uma associação filantrópica, né, que você, por exemplo, se tiver esse diagnóstico, independente de se tratar no serviço público ou privado, você pode se associar. Essa associação é um trabalho filantrópico do Hospital São Marcos, então a associação fica lá. Você pode procurar diretamente, vários serviços vão ser disponibilizados gratuitamente para você. Eles recebem apoio, informação, é isso? A ideia é mais esse é o apoio, né? Então, por exemplo, se o médico passa uma injeção para você, então tem uma enfermeira, a doutora Lúcia, que ela ajuda a aplicar a injeção, te orientar como é. Tem reuniões com os pacientes, então você vê aquela pessoa que tem um diagnóstico há 10 anos e está super bem. Isso te traz paz, isso é muito importante. É né? Verdade, viu? Esse apoio aí é muito importante. Né? Às vezes... A pessoa não se sente sozinha. Sim. O comum é você receber um diagnóstico e procurar logo na internet. Quando você procura na internet, só vem as coisas que não são tão boas. Né? Então, é importante a gente trabalhar nesse sentido para desconstruir, às vezes, o que a internet coloca de forma errada. Inclusive, a gente tem pessoas famosas, né, que divulgaram que tem a doença. A gente tem a foto aí de uma atriz, da Cláudia Rodrigues, olha aí, tem a foto aí dela. Ela anunciou que é uma portadora, né? Ela tem a doença. Ela tem uma doença bem grave, no caso dela. Eu acredito que ela já fizeram transplante de medula óssea. É esclerose também? Exato. E aí, às vezes, é o que acontece, né? A pessoa vai para a internet e já acha o quadro de uma paciente que é bem grave. E aí você já se espelha naquele quadro que é bem grave. E isso mudou muito. Então, a gente tem vários medicamentos novos, potentes, que quando a gente trata precocemente, as pessoas não chegam numa fase de incapacidade. Não ficam com sequelas incapacitantes. Perfeito. O raciocínio é esse. Então, vamos lá. Dia 30 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Conscientização. Quais são... O senhor faz parte da associação? Sim, faço parte da associação. Olha aí, então passa informação para as pessoas. O que vai ter aí qual é a movimentação que vocês vão fazer em relação a essa questão da conscientização e também serviços oferecidos para a população? Esse mês é o mês da gente alertar. Todo mundo ficar sabendo o que é esclerose múltipla. A associação, a APEM, está desenvolvendo vários trabalhos junto com a neurologia da UFP, a disciplina de neurologia, a respeito disso. Então, por exemplo, você que é da população, a gente vai ter ações de esclarecimento, panfletagem na Puticabana, Parque da Cidadania e Teresina Shopping, nos dias 28 e 29, turno manhã e tarde. Então, 28 e 29 é domingo, é sábado e domingo. Exato. Da próxima semana. Exato. Certo. Nessa semana, dia 21 amanhã, a gente vai reunir os pacientes da associação no Hospital São Marcos para esclarecer. E a gente vai ter também cursos para os médicos e estudantes de medicina, tá certo? Pela Universidade Federal, a disciplina de neurologia, para esclarecer esses médicos a respeito da doença. Trabalhamos em todas as frentes. Conscientização e informação, é isso que o Vida Saudável quer trazer. Então, vamos lá, doutor. Você que está em casa, nos assistindo aqui, pegando informações sempre aqui no Vida Saudável, o que o paciente deve ficar em alerta e procurar imediatamente um médico? Um paciente jovem com sintomas novos neurológicos, então, dificuldade para falar, perda de força, dormência de um lado, ataxia ou incoordenação. O que é ataxia, doutor? Incoordenação, desequilíbrio, vertigem, visão dupla, perda de visão. Então, você precisa procurar um médico neurologista clínico. Então, a gente faz um exame da cabeça, tira o líquido da espinha, que chama exame do líquor, e a gente dá o seu diagnóstico. Deu o diagnóstico, não precisa se assustar. Porque também tem outras doenças que também têm esses sintomas, né, doutor? É preciso fazer esse diagnóstico diferencial, né, Neyara? Então, assim, receber o diagnóstico, calma, não precisa se assustar. A gente tem como te apoiar aqui em Teresina, já tem médicos muito bons aqui na cidade. E a ideia é dar um remédio, existem muitos remédios novos, essa é a doença que mais teve remédio novo nos últimos 10 anos. Que bom. Tem pergunta para o senhor, viu, Vamos doutor? lá. Vamos lá, solta a pergunta aí, produção. Olha aí, a Osana, do bairro Aeroporto. Todos esses sintomas podem ser causados também por problemas de visão? Sinto alguns desses sintomas e tenho medo. Seria interessante que você procurasse o médico para fazer uma ressonância da cabeça, né? Às vezes uma ressonância de órbitas também. A gente não pode atribuir tudo a sintoma de visão. Certo. Então, ela deve procurar um oculista ou um neurologista? Um neurologista procurar e fazer uma ressonância da cabeça.
Mas às vezes, doutor, que a ressonância é cara, o SUS não é fácil, né? E um médico neurologista que tem que ser encaminhado pelo postinho, não é isso? O postinho, a unidade básica de saúde, encaminha para o médico especialista e então a gente consegue ajudar. Se você já tem um diagnóstico de esclerose múltipla e procura a associação, então a gente consegue te ajudar com mais facilidade. Okay. A gente tem uma estrutura mais organizada para te ajudar. Um apoio, né? Tem como dar um apoio. Então vamos lá, tem mais pergunta? Olha, é Rejane Brito, do bairro Promorá. Boa tarde. Qual é o exame exato para saber se a pessoa tem esclerose múltipla? O melhor exame é um médico bom. É o médico que presta. A gente tem que tirar essa consciência aqui de Teresina de fazer muito exame. Tem que ser um médico que converse com você, entendeu? Aí a gente faz depois alguns exames, como ressonância, tira o líquido da espinha, mas tem que ser um médico que saiba conversar, que saiba te examinar pegando, entende? O exame não é o médico, né? O médico ainda é o fundamental, né? O médico bom ainda é fundamental. Para poder analisar toda essa questão clínica do paciente, né? Os sintomas, o que ele está sentindo. É preciso juntar várias coisas. Os exames complementares é só uma questão. Aí a gente junta várias coisas para fechar esse diagnóstico. Mas, assim, respondendo mais diretamente, o exame específico é ressonância magnética, né, doutor? E exame da espinha, um líquor. O líquor. Exato. É um exame que se tira um líquidozinho da medula aqui. Da medula, exatamente. Exatamente. Sim. Porque é uma inflamação... qual é a parte do nosso corpo que inflama, que causa esclerose? No cérebro e tronco encefálico, né? Uhum. Então tem uma produção de proteínas ali dentro, anticorpos, que atacam e a gente consegue, pelo líquor, ver essa inflamação acontecendo. Então, basicamente, todos esses exames são feitos de forma bem segura, às vezes incomoda, né? Mas o médico pode te orientar. E o que é mais importante realmente é o diagnóstico precoce. Eu fiquei triste com essa história que a doença ataca mulheres e jovens, viu? Mas, assim, o que é mais importante é a gente saber que a gente tem várias estratégias de tratamento. É verdade, tem que se apegar com a coisa positiva. Eu também acho. É isso aí, a gente tem que se apegar com a coisa positiva. Vamos lá, tem mais pergunta? Não tem mais pergunta, olha só. Então, a gente também não tem mais tempo, doutor. É um prazer enorme estar aqui com o senhor na sexta-feira, ter dispensado aí um tempo da sua agenda, do seu trabalho, tá bom? Para esclarecer aqui o público do Vida Saudável. Muito obrigada, doutor. O prazer é meu, eu sempre fico feliz de estar aqui no Vida Saudável, na TV Cidade Verde, que é a melhor TV do Piauí. E ainda ganhamos, e ainda combinamos nada, viu, gente? Foi super espontâneo. Obrigada, doutor. Então, vamos reforçar aí onde fica a associação para as pessoas que quiserem mais informações e apoio também. Então, se você tem uma dúvida se tem esse diagnóstico, você liga lá no Hospital São Marcos, pede o telefone da associação, eles vão te transferir. E aí você vai ter informações da APEM, a Associação Piauiense de Esclerose Múltipla, sobre a doença. A gente vai ter um evento no final de semana, 28 e 29, no Parque da Cidadania, Poticabana e Teresina Shopping, turno manhã e tarde, em que você pode também conversar com nossos alunos e receber informações iniciais da doença. E amanhã tem um evento, dia 21. Amanhã é um evento com os pacientes, um encontro com os pacientes e vamos comemorar que todo mundo está bem, graças a Deus. Comemorar a vida, é isso aí que a gente tem que fazer todo dia, né? Acordar e já comemorar que está vivo, feliz. É isso, obrigada, viu, doutor? Bom final de semana. Boa tarde.